as lições 11, 12 e 13. São conteúdos extraídos do livro do profeta Daniel. E nessa nossa 11ª lição, vamos tratar sobre o caráter de Daniel. É bom entendermos que Daniel, ele chega na Babilônia, na primeira leva de cativos, aonde para ali são deportados a família real, também nobres, pessoas poderosas do reino de Judá. E neste meio está Daniel, está Ananias, Azarias e Misael. Estes homens ali, ao chegarem, são desafiados. Mas o que é interessante, isso é bem nítido, é o caráter firme que eles assim tiveram. O profeta Daniel, podemos assim chamá-lo como um farol em meio às trevas. O seu caráter, uma pedra preciosa, lapidada, que brilhou em uma época de escuridão e sombras. Daniel chega na Babilônia, é levado para um local maravilhoso, esplendoroso. A melhor casa da Babilônia, que era o Palácio Real de Nabucodonosor, para servir o homem mais poderoso, na cidade mais poderosa, no reino mais poderoso. Tudo de muito luxo e de muita riqueza. Quem sabe alguém pense, o seu caráter vai ser corrompido. Não, ele manteve o seu caráter firme. Afinal, o conceito de caráter da forma grega significa aquilo que é gravado ou algo que tem uma gravação, ok? E corresponde ao conjunto de disposições psicológicas que expressam os comportamentos habituais de uma pessoa. Caráter firme, postura segura. E a Bíblia é tão clara que lá no capítulo 1, versículo 8, usa a expressão assentou em seu coração. A ideia ou sentido de assentar em seu coração corresponde a determinar, fixar, resolver e decidir-se. Ele estava decidido a não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. E ali ele vai superando isto. E é interessante que essa marca do seu caráter é desde a juventude. Porque quando lemos ali sobre menino, alguns estudiosos procuram fazer uma exposição que Daniel, juntamente com Ananias, Azarias, Misael e Azarias, tinham entre 15 a 18 anos. Mas eles não, vamos nos manter firmes. Agora, quando observamos sobre as características do seu caráter, logo em Ezequiel 14, 18, Deus é testemunha e diz que o seu caráter era justo, quer dizer, possuidor de uma virtude moral. Era um homem reto naquilo que assim fazia, ou seja, o seu caráter tinha retidão, obediência. Era um homem incorruptível e era um homem que procurava ser fiel. As testemunhas do seu caráter ficam claras quando chegamos em Ezequiel 14, 18 e 20. Quem testemunha do caráter dele é o Senhor, a Ezequiel. Interessante que Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Ele era contemporâneo na Babilônia e Jeremias era contemporâneo de Daniel porque ele fica
lá no reino de Judá, mas eram contemporâneos, tanto que eles são chamados de profetas do período do exílio, ou profetas do exílio. E aí temos também como testemunhas do caráter de Daniel, fica claro a própria rainha mãe, falando a Belsazar, existe um homem que o seu pai trouxe lá dos cativos, que o seu pai o chamou de Beltesazar, só que o seu nome é Daniel. Ainda observamos que quando o seu caráter é colocado à prova lá no reino de Dario, acharam nele inocência, ele não havia cometido nenhum delito. Isso é claro no capítulo de número 6. Ou seja, era um homem de caráter e que havia alcançado o testemunho de Deus e de pessoas próximas a ele. Agora, qual é o segredo para termos um caráter firme diante de Deus? Primeiro, nós precisamos de uma vida devocional mais constante na presença do Senhor. Primeiro, Daniel era um homem de vida de oração. Ele orava. Fica claro que era um homem que ele tinha disposição para orar em meio às adversidades. Ele confiava no poder e na sabedoria divina em meio às dificuldades. Ele possuía um local determinado para a prática da oração. Ele orava de forma frequente, regular, constante, 3 vezes ao dia. E ele sabia dar graças a Deus e suplicar ao Senhor em meio a todas essas adversidades. É tão interessante que ele tinha uma vida de oração tão marcante que até os seus próprios inimigos já sabiam aonde ele ia e que horário ele chegava para orar. Era um homem de oração, de jejum. Então era um homem que cultivava uma vida de intimidade com o Senhor. Daniel era um homem que meditava nas escrituras sagradas. Tanto que lá em Daniel 9, versículos 2 e 3, a Bíblia diz que ele está lendo livros. E dentre esses, um livro do profeta Jeremias, que já falamos que em certo período de sua vida foi também seu contemporâneo. E ele entende ali que seria o cativeiro apenas de 70 anos. Isso ele se propõe a orar e buscar ao Senhor. Guarde isso. Quem lê a palavra, ora. E quem ora, lê a palavra. Não existe isso. Ah, pastor, estudar a palavra me esfria. Não, a palavra de Deus esquenta a nossa fé. Jeremias 23, 29, a palavra é fogo. Todo cristão pentecostal é aquele que lê a palavra e a palavra incendeia também a sua vida. Então, para ter um caráter abençoado, cultive uma vida devocional. E quais são as bênçãos destinadas a todos aqueles que são firmes no seu caráter? Livramentos divinos. Daniel buscava o Senhor, orava ao Senhor, mesmo que intentaram de uma maneira impedir que ele continuasse na sua vida devocional, baixando um decreto que proibia a qualquer pessoa no período de 30 dias convocar ou falar a uma divindade ou a um homem. Ele orou e pela sua fidelidade, lançado na cova, mas o Senhor o guardou. Portas abertas. Ele serve ao Senhor no Império Babilônico e no Império Medo-Persa. Isso não era comum. O imperador chegava e mandava matar todos os demais líderes anteriores, mas ele perseverou, continuou. Portas abertas. E também revelações divinas. Deus começou a falar com ele, deu a ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor, deu a ele visões, deu a ele mensagens sobre o futuro. Isto tudo porque aquele que tem uma vida devocional tem um caráter firme e dessa maneira livramentos virão, portas abertas estarão diante dele e revelações divinas virão à sua vida. Creia nisso. Assim aprendemos que o caráter está acima dos dons, talentos, habilidades e capacidades pessoais. Com Daniel, aprendemos que o caráter vai se moldando dentro do tempo, desde a juventude, entrando na fase
da maturidade até a velhice. Assim aprendemos que um caráter transformado através de uma vida devocional com Deus nos leva a resistir tentações, pressões da nossa presente era. Que Deus te abençoe. Amém.